Fala amigos, mais um vídeo aqui onde a gente vai buscar falar sobre as interações que temos com as cartas novas de Companion of Heart, que, bom, surgiu muita confusão, surgiu muita dúvida, eles fizeram um artigo muito comprido falando sobre essas principais interações e eu vou separar aqui algumas que a gente ainda não comentou para tratar sobre elas agora. Mas antes de tudo, você já é inscrito no canal? Estou aqui na corrida para os 1000 inscritos, então por favor colabore, se inscreve, curte e bora para as dúvidas. Vamos lá, então aqui eles fizeram esse artigo aqui, né? Rules Reprise Companion of Heart do dia 5 de fevereiro seria deste artigo aqui então que eu estava comentando no começo. Aqui então apontando aqui o Jao, grandioso aqui, ele começa com essa, que eu nem acho das mais complicadas, mas que com certeza vai surgir em muito Armory, em muitos torneios competitivos, então você já fica aqui sabendo. Pessoal, essa carta, aqui tem a Blaze aqui dando uma mega bomba aqui de magia arcana. O que ela fala? D3 arcanos, D3 de dano arcano em até up to, né, X target, heroes ou ally, onde X vai ser a quantidade de sigils que você controla ali no campo de auras e tal. Tudo bem, e aí a questão que vem é a seguinte, olha, se eu vou dar target, né, vou escolher aqui os meus alvos para poder dar esses 3 arcanos, vamos supor que eu tenha 2 sigils em campo, eu consigo selecionar em quem eu vou dar primeiro esse dano? Eu consigo então indicar qual vai ser a sequência para que esse dano arcano ele funcione? Porque isso vai ter algumas situações em que importa realmente a sequência. Primeiro quem foi o herói, foi o aliado, como temos as situações envolvendo os Salbones. A gente já tinha uma situação, acho que era com Forked Knight, não me lembro bem, em que isso já acontecia também envolvendo uma interação específica com Salbones. E aqui vai acontecer de maneira semelhante. Como era, na verdade não como era, mas como essa situação específica. Vê, imagine que eu esteja ali controlando 2 sigils e eu vou lá dar esses 3 arcanos em 2 alvos. Eu escolho tanto os Salbones como também o próprio herói, né, o controlador, o Grave Bones. Tá, nessa situação, se em resposta a essa situação que eu estou ali apresentando, o meu oponente vai lá e ativa a prevenção como instantânea, né, do Salbones para que tenha 1 de prevenção, o que vai ter acontecido? A gente tem 2 cenários aqui. Se primeiro esse dano que for gerado vá para o Grave Bones, ao invés de ele receber 3 de dano arcano, ele vai receber 2, porque o Salbones vai prevenir 1, e aí passa 2 para ele. E na sequência vai ser 3 de dano arcano no Salbones, o Salbones vai morrer. Só que, se a sequência for a oposta, ou seja, primeiro eu direciono o dano arcano para o Salbones vai fazer o quê? Ele vai prevenir 1 de dano que seria dirigido ao próprio Salbones, e depois ele vai ter 2 de vida, ele vai morrer do mesmo jeito, porque eram 3 de dano arcano que eu estou gerando ali. E depois os 3 arcanos que seriam dirigidos para o herói vai ser produzido e ele recebe 3 de dano. Ou seja, no primeiro cenário foram 2 de dano que eu apresentei ali para o herói, enquanto que no segundo cenário eu apresentei 3 de dano. Então tem essa pequena diferença. E a situação aqui, a resolução é qual? O cara que está gerando esse dano, o controlador aqui da Glyph Destruction Nodes, vai ser aquele que é o atacante, né, que vai indicar qual é a sequência, né, de quem vai primeiro, quem vai sofrer o dano arcano primeiro. Tá bom? Então isso já tinha no passado na coleção de High Seas, e aqui vai ser na mesma pegada, né, onde você vai ter a opção de quem está gerando esse dano indicar qual vai ser a sequência do dano gerado. Beleza? Então esse ponto aqui é importante. Já tínhamos essa interação, mas fica aí também mais uma vez para a gente sedimentar esse conhecimento. Aqui, vou falar, nem ia falar aqui, mas enfim, aqui tem uma situação que eu achei meio complicadinha de fato. Vê só, a Considered, seja qual for, a Nerve, as outras duas, diz o seguinte: enquanto isso aqui estiver ativado para baixo, né, ou seja, estiver cloaked, quando um ataque no caso dessa daqui especificamente, com Go Again, te irritar, destroy this e crie tal coisa. Veja, ele diz aqui que você vai destruir. E percebe que ele não fala you may destroy, né? Isso aqui acabou pegando mesmo. Então, teve o entendimento de algumas pessoas, e faz super sentido, que a próxima vez que isso acontecesse, você era obrigado a utilizar esse trigger. Porque afinal de contas ele não está dizendo que você pode destruir, mas ele diz um imperativo, destrua. Tá? Só que não é assim que vai funcionar. Se eu for se me irritarem com o ataque com Go Again e essa carta estiver cloaked, virada para baixo, eu posso usar
esse trigger para poder revelar e destruir e ter esse efeito decorrente, ou eu posso ficar na minha sem fazer isso daqui. Por quê? Porque ela está virada para baixo, então esse texto não está ativo, então eu não sou obrigado a fazer isso como se fosse um ward. Para a próxima vez que acontecer um dano, destrua isso e previnam de dano. Você não tem a opção, ela simplesmente vai acontecer. Né? Então aqui, como ela está virada para baixo, ela está cloaked, eu posso simplesmente utilizar na situação que eu acho mais apropriado. E não necessariamente na próxima vez que eu for hitado com um ataque de Goagin. Beleza? Então esse foi um ponto também interessante que trouxeram, né, nesse artigo daqui. Próximo, nossa, essa aqui tem inúmeras situações. Como realmente eu tinha até me esquecido da Colors of Aria. Tem muitas, eu vou pegar 3 casos aqui, porque eu sei que tem muitos, para não ficar muito centrado nessa carta daqui. Tá? Colors of Aria, carta lindíssima. Quando tiver arte estendida, eu nem jogo com essa carta daqui, mas eu acho que eu vou querer. Como o Agony na Flash também, que eu acho uma carta belíssima. A outra que eu acho demais é a Shock Charmers. Enfim, cores vibrantes assim realmente me cativam. O que diz a Colors of Aria? Enquanto isso daqui estiver com a face para cima em qualquer zona, você vai ganhar os 3 talentos, né? Vai ganhar o talento de terra, o de gelo e o de raio. Beleza. E aqui a gente tem uma série de problemáticas. Primeiro ponto, que eu acho que nem descreve aqui nesse artigo, mas seria o quê? Com o aspecto da fusão. Então, se ela está na minha mão e eu quero fazer a fusão de raio, por exemplo, eu posso utilizá-la como uma carta de raio e revelar a carta de raio da minha mão? Não. Não por quê? Porque por mais que a minha mão seja uma zona, sim, a hand é uma zona, mas ela não está virada para frente, né, com a carta para frente, de modo que ela tenha já aquela característica de ter de fato aquele talento. Quando eu estou revelando, ela ainda não tem o aspecto de ter aquele talento, então não vai funcionar. A fusão aqui com a Colors of Aria, nessa minha situação, não funciona. Mas tem tantas outras interações, vê só. A do talento eu acho que vai ser a mais recorrente. Mas temos a Lightning Bond, que também tem a Ice Bond e a Earth Bond. O que é isso? Se você pitcha uma carta que seja Lightning, ou Ice, ou Earth, você vai ter um efeito decorrente. E a carta vai explicar qual vai ser. Exemplo, você pitcha uma carta que seja de terra, e aí a carta que você está jogando agora vai ganhar Go Again. Estou dando um exemplo aqui aleatório, tá bom? Então pode ter esse tipo de situação. Porém, se você usa a Colors of Aria, será que ela seria considerada como uma carta do tipo terra, já que ela está ali no pitch? E veja, existe a pitch zone. O pitch é uma zona, tá? Ela vai ser pública antes de estar naquela região do pitch, porque ela ficando pública significa dizer que ela está virada para cima, e aí ela conseguiria ser já com aquele talento, né? Da terra, do raio ou então do gelo. E a resposta é sim, vai funcionar aqui nesse caso específico, tá? Então, se você quiser usar a Colors of Aria, que não faz muito sentido porque ela é pitch 1, mas enfim, ela é vermelha, né? Mas caso você a utilize para conseguir ter aquele efeito do Lightning Bond, ou então do Ice Bond, ou do Earth Bond, você usando a carta, indo para o pitch, ela já é uma carta que está virada para cima, foi para a pitch zone virada para cima, com aquele talento associado, e vai funcionar para gerar esse efeito decorrente. Tá bom? Essa eu não acho intuitiva, mas é assim que vai funcionar. Esse aqui é de boa. Decompose, então, é fácil realmente conseguir compreender, eu imagino. Porque, veja, essa carta está numa região, que é a do cemitério, do grave, está virada para cima, e aí você sinaliza ela para poder fazer o Decompose, e aí ela vai ser uma carta de terra, no caso aqui o Decompose de terra, né? Então vai ser uma carta de terra na hora que você vai fazer o banimento e vai, de repente, ativar o texto do Florian, o texto da Verdance ou qualquer coisa assim. Tá? Então isso daqui vai funcionar. Tem outros aspectos aqui, por exemplo, da Alexi, que eu acho meio complicadinho e vai ficar muito centrado nessa carta. Eu vou passar, a gente comenta sobre isso num outro vídeo. Tem também aqui com a Elemental Strike, que também não é das mais fáceis interações de se compreender. Essa carta também que é belíssima. Que sim, você usando a Colors of Aria vai habilitar os 3 efeitos. Né? Vai ter o +2, vai ter o Dominate e o Go Again, mas isso a gente deixa para uma próxima ocasião. Vamos seguindo? O que mais nós temos aqui? Essa daqui a gente já falou no outro vídeo, a Inflame the Fireblend. Ela vai falar justamente daquela interação de, será que ela se conta para ser também uma Chainlink dracônica? Será que eu vou poder contar uma Chainlink que não era dracônica
para também ser dracônica, já que o terceiro efeito dela transforma tudo em dracônico e aí eu teria o mais 2. Isso daqui a gente já superou no vídeo passado. Se você não viu, corre lá na playlist que vai ter isso aqui. Beleza, que mais? Essa aqui também já falamos, né? O Become the Cup, que ela consegue ter uma cor extra e não copia aquela cor, então ela vai ser vermelho e azul, coisas assim. E ela com a Prismatic Leyline, nossa, uma máquina, vira um buff de 4 de poder aqui, então vai ser Leyline dando um buff 4 para uma carta 0 para 3, indo para 7, né? Bom demais, aqui funciona também. Já falamos, então não vou me ater. Aqui, cara, vamos lá, vamos falar essa aqui também, que seria essa carta daqui, a Heart, eu não sei falar essa palavra, Heart Ranker, é isso? Não sei, Ranker eu suponho que seja chave, né? Enfim, o que ela diz nessa carta daqui? Qualquer coisa, não é a questão do texto dela, mas sim o tipo dela, que ela é uma Mechanologist Action, Attack Action Card, que também é uma Rank. Isso a gente já tinha visto em qual coleção? Em Hunted, não é mesmo? Com a Kiss of Death, que tinha tanto a questão de ser uma Attack Action Card, como também uma carta de... é o que? Dagger Attack, né? Se eu não me engano, era essa situação. E aqui, de forma semelhante a como era o caso da Kiss, você vai ter que efeitos de cartas que digam que você vai dar um buff numa rank, vai funcionar nessa carta nova daqui, na Heart Ranker. Mas situações em que digam, olha, você vai dar mais 3 para sua próxima Weapon Ranked Attack. Ranked Weapon Attack. Isso não funciona. Por quê? Porque ela não é uma Weapon. Ela é uma Rank Attack, uma Attack Action Card, mas ela não é uma Weapon Ranked Attack. Ou algo assim. Ou seja, ela não é uma arma, né? Simplificando aqui, ela não é uma arma. Então, quando você tiver efeitos que dê target ou que dê buffs para uma weapon, ela não funciona. Agora, quando falar apenas que se trate de uma Ranked Attack, aí funciona. Então, de maneira semelhante ao que é a Kiss of Death. Beleza? O que mais a gente tem aqui? Tá. Esse aqui, então, eu vou utilizar como saideira para não ficar maior aqui o vídeo. Seria o quê? Situações em que eu posso ter o efeito de AB e situações em que eu transformo uma carta que pode eventualmente ter uma característica de Spell Void. Como assim? Você está sendo atacado por uma Zap que dá 3 arcano, carta boa demais aqui, né? 0 para 3 arcano, muito bom. Então você tem essa carta aqui, está tendo uma única fonte de dano arcano vindo 3, e você, o oponente, né, e tal, tem esses dois equipamentos. Tem essa bota que tem a B1 e tem essa luva que tem um Spell Void 3 condicionado. Ela vai ter um Spell Void 3 caso você tenha uma carta de 6 ou mais na sua Pit Zone. E aí a pergunta que se faz é, veja só, estou sendo atacado por um Zap vermelho. E aí, será que eu poderia utilizar para pagar o meu AB1 uma carta vermelha de 6 de poder? E agora que tem uma carta vermelha de 6 de poder, a vermelha não importa, né? Mas agora que eu tenho uma carta de 6 de poder no pitch, será que eu posso ainda ter um tempo aqui para essa carta aqui ter se transformado no Spell Void 3, já utilizar esse Spell Void 3 para fazer com que não venha dano algum desse Zap? Funciona, amigo, funciona por quê? Vê só, você tem esse efeito substitutivo aqui, que é o Replacement Effect, né? Então, ao invés de eu levar dano arcano, eu vou me prevenir aqui, pagando isso aqui, prevenir um de arcano. Tudo bem. Aí tem uma carta de 6 ou mais aqui na minha Pit Zone. Isso aqui, então, acabou se transformando. Beleza. Como agora eu tenho, isso aqui se transformou no Spell Void 3. E o Spell Void diz o quê? Se você fosse levar um dano arcano nesse momento aqui, você pode usar esse troço e você vai ter uma prevenção de 3, até 3 no caso, né? Então, como eu tive essa prevenção, agora está vindo dano e, agora eu vou realmente receber esse dano, isso aqui está habilitado, eu posso usar, e mesmo que seja de uma mesma fonte, eu consigo ter essa prevenção completa. No caso aqui, eu me preveni com 4 arcano, veio 3, então eu me preveni de 3, esse outro que ficou sobrando, ele não vai ficar para uma próxima instância de dano arcano, foi tudo oriundo daquele mesmo evento, né? Então não fica sobrando, mas eu consegui me prevenir tudo de uma única vez, fazendo esse tipo de jogada. Pois bem,
Falei bastante, tentei até falar um pouco rápido para conseguir fazer com que a gente contemplasse boa parte desse artigo, que foi bem comprido, e tentei aqui colocar isso em forma um pouco menos complicada o que foi que esse artigo nos trouxe. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o like e diz assim: completa, Felipe, coloca todos os pontos ali que a Rules Reprise colocou para que a gente consiga ficar despreocupado em relação às interações de Companion of Heart. Espero que novamente você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!